E aí, galerinha do Mercado da Bola 24 horas, tudo bem? Tô chegando com mais um blend de informações. Vamos lá? Se gostar das notícias, deixa o seu like, curte e compartilha nosso conteúdo. São Paulo empatou com o Bragantino, que está ali lutando para não cair, em 1-1. Vamos ouvir o Lucas Moura e o Zubeldia? Não, o Maxi Cubeiras, porque o Zubeldia estava suspenso mais uma vez. O Maxi Cubeiras é o auxiliar dele. Vamos ouvi-los. Primeiramente, sobre o jogo, acho que foi um jogo um pouco abaixo da nossa equipe. Acho que a gente começou um pouco desatento ali e não foi nossa melhor performance, sem dúvida. Mas conseguimos depois equilibrar, tivemos algumas chances. Acho que faltou um pouco de lucidez ali para poder encontrar o segundo gol. No final ficou um jogo aberto, até pelo desgaste, pelo calor, ficou um jogo mais aberto, com chances para os dois lados. Não, é diferente, o Beldia tem a característica totalmente particular dele. O Max já é mais contido, já é mais calmo, mas ele tem total confiança do grupo, né? Não só ele, mas como o Carlos e o Milton Cruz também. Então, assim, a comissão ela é bem conjunta, né? Então tem a confiança de todo o grupo, independente de quem esteja ali na beira do campo, tem a nossa confiança. Y ni hablar que considero que todos los jugadores, ni hablar de Lucas, pero todos los jugadores hoy han hecho un esfuerzo importante. El esfuerzo, la voluntad, el trabajo para ganar el partido. No se dio porque no fuimos, o fuimos, mejor dicho, imprecisos en la terminación. Muito bem, tá aí o Maxi Cubeiras falando. O Lucas, o cara do jogo para o São Paulo ontem, fez um gol, achou um gol quando o São Paulo jogava nada, jogava pedrinha, ele achou um gol. Falando sobre esse empate contra o Bragantino. Aí, Arnaldo, pergunto para você. Copo meio vazio, o time não jogou nada, se não fosse o Lucas, que é o jogador que não sente dorzinha e vai em todas, o São Paulo teria perdido. Sim. O jogo para o Bragantino que está lutando para não cair. Copo meio vazio. Copo meio cheio. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates. Vamos começar por esse copo cheio que dá ao São Paulo a iminente classificação, pelo menos para a pré-Libertadores, né? O São Paulo, já que a gente está fazendo a linha do tempo dos times, das eliminações, né? O São Paulo é eliminado pelo Botafogo. Nos pênaltis, acaba o jogo, o Caleri, capitão do time, ou um dos capitães, acabou a temporada e tal. 3 dias depois, não, 2 dias e meio depois, tem o jogo com o Corinthians, fora do Morumbi, em Brasília. O São Paulo, o Zubeldia decide manter o time inteiro titular, mais velho que tinha jogado contra o Botafogo, e os jogadores desafiados, rival, etc. e tal, jogam ao máximo em Brasília à tarde e conseguem ganhar do Corinthians. Aliás, última derrota do Corinthians no Brasileiro. Já faz tempo isso, hein? Faz tempo, certo? Caleri, que é suspenso naquele jogo, joga a bola para fora. O jogo seguinte, ainda antes da data FIFA, não da data FIFA atual, da outra, foi contra o Cuiabá, aquela derrota horripilante em Cuiabá. O que acontece depois daquela derrota, eliminado da Libertadores? O Zubeldia começa a ser fritado. Não sei se vai... Não sei o que lá. O Zubeldia decide mudar, certo? Barra Rafinha, barra Rato, volta um pouco ao time mais leve, barra Bobadilha, não pela atuação que ele vinha tendo, mas porque ele ia ter 2 datas FIFA e ele é titular absoluto do time, então ele não estaria em vários jogos. Coloca Marcos Antônio, São Paulo começa uma série difícil, que era Vasco, não em casa no Brinco de Ouro, Criciúma fora, Bahia fora, Atlético Paranaense em casa, enfim, e Bragantino fora. 5 jogos. Que foi a pior sequência, aliás, foi a melhor sequência do São Paulo no primeiro turno, quando o São Paulo embalou a sequência de vitórias, quando tinha o inverso, 3 em casa e 2 fora. Venceu o Atlético Paranaense em Curitiba. Venceu 2 vezes o Atlético Paranaense, acho que nunca aconteceu na história. Enfim, o time não perde nesse período, faz 11 de 15, né? 11 de 15 pontos. Além do São Paulo, é o Corinthians, o Inter e o Botafogo, que não perdem nessas 5 rodadas, com 2 datas FIFA. Isso é importante, porque eu acho que o data FIFA tem um componente aí. E a distância do 6º para o 7º, quando o São Paulo estava nessa situação, antes do Vasco era de 3 e passou a ser 11. O São Paulo se classifica para a pré-Libertadores, no mínimo. Aí começam a ter as coisas. Flamengo ganha Copa do Brasil, G7. Pode ter G8, pode ter G9.
E a possibilidade de classificação com o título do Botafogo na Libertadores para a fase de grupos é uma, e a outra é alcançar o Internacional. Né? Aí vamos para o copo vazio. Para alcançar o Internacional, o empate de ontem foi um desastre. Certo? Para se classificar e chancelar a reação nas 5 rodadas, é um bom resultado. Atuação desastrosa. Eu acho que depois de ontem, independentemente do que acontecer em São Januário hoje, se o Inter ganhar, nem se fale, mas independente do que acontecer em São Januário, acho difícil o São Paulo superar o Internacional. Pelo futebol que tem jogado, pela questão, pelo elenco definhar na parte final, e aí, de novo, é um aspecto muito mais do que físico, tal, não sei o quê. O cara já não consegue, tem a dor aqui, tem não sei o que lá. Por isso que a gente está falando tanto do Palmeiras, né? E o Lucas é o contra-exemplo. Existem outros, eu acho. O Luiz Gustavo é um contra-exemplo, né? Apesar da idade, joga todas. Então, acho muito difícil o São Paulo superar o Inter. Então, resta torcer para o Botafogo, que não é uma coisa muito fácil, né? A gente tem visto. Ser Botafogo não é uma coisa muito simples. Para o São Paulo ir para a fase de grupos e alcançar o objetivo que não era no início esse, era ficar entre os 6. Mas agora, por que não a fase de grupos? Até para viabilizar a temporada seguinte. Eu só faço esse paralelo do copo cheio com o copo vazio para mim comprovar que o torcedor do São Paulo, e essa é a discussão que o Versões sempre traz, não está preparado para o passo que o clube não está preparado, não comprou a ideia para o passo que o clube quer dar no ano que vem. Certo? Para o passo que o clube quer dar o ano que vem, ter uma temporada idêntica a essa, é sucesso. Sucesso. Certo? Que é chegar às quartas de final das 2 Copas e terminar entre os 6 do Brasileiro. O São Paulo não tem um time muito superior ao que fez esse ano. E não terá um time muito superior, pelo contrário, ao que teve esse ano. O torcedor de São Paulo não está preparado para isso. O torcedor de São Paulo quer um time que ganhe uma Copa do Brasil, que ganhe e elimine o Palmeiras, o Corinthians e o Flamengo. O São Paulo não está nessa condição. Não estará nessa... Por isso que eu sempre falo, não estará nessa condição em 2025. Se isso era uma dúvida até o meio desse ano, no meio desse ano isso foi comprovado já. Pela janela patética que o São Paulo fez em termos de contratação. Quando quase todos os clubes se reinventaram nesse momento. Né? Por exemplo, o time abaixo do São Paulo é o Cruzeiro. O que o Cruzeiro fez na janela, Versões? 7 caras. É o time abaixo, é o time para quem o São Paulo abriu 11 pontos. Com direito econômico, né? 5, 6 milhões para a Juventus, pelo Carlos Jorge. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, o São Paulo, para se reconstruir passo a passo, com esse grau de investimento, com esse nível de elenco, ele vai passar um tempo brigando por esses objetivos. Né? É só isso que eu estou... Mas o que eu sinto é que o torcedor não está preparado para, por exemplo, empatar com o Bragantino fora de casa e ganhar 1 ponto em vez de 0. E em 15 possíveis conquistar 11. O torcedor está frustrado. O torcedor queria disputar o título com o Palmeiras e com o Botafogo. Não tem como. Queria disputar o título da Libertadores. Quem sabe se a bola do Caleri bate na trave no pênalti entra. Né? Então, a minha conclusão, vendo as maritacas internas, elas deram uma sossegada, porque elas perceberam a reação que o time teve. E o objetivo esportivo tá conquistado. Né? Via Brasileirão, que o São Paulo não fazia há décadas. É o que o Versões traz aqui, traz primeiro turno do campeonato, segundo turno do campeonato. O São Paulo tinha, a essa altura, no primeiro turno, jogando o primeiro turno com o time titular inteiro, 1 ponto a menos do que tem agora. Se a gente levar em consideração que faltam 4 partidas, e o São Paulo nas 4 do primeiro turno fez 5 pontos, se ele fizer 6 pontos, se ele ganhar as 2 partidas em casa, das 4 que restam, ele iguala ou supera a campanha do primeiro turno, tendo jogado boa parte do segundo turno com o time reserva. O que mais exigir? Não tem como. É isso que o time tem para entregar. Ainda mais esburacado, sem lateral esquerdo,
sem banco de reservas, né? Como foi em Bragança Paulista. A galera tá respondendo aqui, e aí tem os contra-exemplos dessa história toda. O Elias falou, Fortaleza não contratou ninguém no meio do ano. Tá lá em terceiro lugar. Contratou sim. Não, mas não fez essas contratações tipo Cruzeiro e tal. Mas tá lá brigando, sei lá, quem sabe, pro título. E aí uma outra questão... Não. O Fortaleza não é contra-exemplo. O Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil nos primórdios. Ele jogou a Sul-Americana e foi eliminado nos primórdios. O São Paulo jogou a Libertadores e a Copa do Brasil, além das fases do Fortaleza. Não, mas assim, tudo bem. Ok, mas... O Fortaleza e o Internacional são contra-exemplos, porque eles estão nessa frente única, como a gente falou aqui na discussão. Mas se a gente falar sobre investimento e tal, são investimento talvez do Fortaleza menor do que o do São Paulo. Por isso que eu acho que o São Paulo, o único caminho é manter uma estrutura de trabalho como faz o Fortaleza há décadas. E uma outra questão, a gente falou, não, porque o Cruzeiro contratou um monte de jogador tal. O São Paulo, quando ele jogou contra o Cruzeiro, ele desempenhou melhor do que ele jogou contra o Bragantino, por exemplo. E acho que essa questão, entrando no jogo de ontem, independentemente se contratou, se não contratou, se tem lateral, se não tem lateral, se não sei o que lá. Se você pega os 90 minutos de ontem, era possível ter feito mais? Claro. Falando do jogo de ontem, não estou falando do campeonato, de quem perdeu, quem não jogou e tal. Quando você olha o jogo de ontem, você não fica com a sensação de falar, bom, talvez o São Paulo pudesse ganhar esse jogo, hein? Mas por quê? O São Paulo, quando ele joga full, quando ele joga 100%, ele é um time competitivo. Ele não bateu de frente com o Botafogo? Esse é o ponto. Não levou nos pênaltis uma Libertadores com o melhor time do Brasil? Esse é o meu ponto, Vesta. Perfeito, é isso. Porque ele consegue. Se ele for focado na pegada, ele é competitivo contra todo mundo, até com o Botafogo. E levou para os pênaltis, poderia ter passado pelo Botafogo. O São Paulo, com a dorzinha, com o poupado, não sei o quê, não é. Ele não consegue bater de frente com ninguém. Ele vai ser de sexto para pior. Ele vai ter que estar full o tempo inteiro. Esse time precisa. O Flamengo precisa estar assim? Não. Ele tem tanto talento que 2 ou 3 não querem, mas outros 6 vão querer. Tá bom, já deu. Ele tá cheio de desfalque, outros 5 vai fazer o papel. Como foi ontem contra o Cuiabá, né? Tipo, lá... Vai lá e ganha. O São Paulo, se ele jogar desse jeito, ele não ganha de ninguém. Então, e esse é um ponto. E quando o Arnaldo cita o torcedor, que vai ter que ter entendimento e tal... Me parece, eu confesso que eu tô até agora meio com a pulga atrás da orelha. 30 e poucos mil com o Atlético. São Paulo não ia jogar no Morumbi há 60 dias. O torcedor não gastava R$1 com o São Paulo há 60 dias. A torcida largou, velho. Então, largou. Me chamou a atenção aquele 30 mil. O time dos 50 mil, que a gente aprendeu a entender esse novo torcedor de São Paulo, esse novo Morumbi, eu falei, cara, 60 dias, 30 mil? Você vai ver contra o Atlético, vai dar menos. Aquilo já me pegou. Porque eu acho que o torcedor entendeu, peraí, se o clube está largando um pouco, eu acho que eu vou largar aqui também. Perfeito. E esse time não pode largar. Ele é competitivo contra todos, desde que ele queira ser competitivo. Senão, ele é 8º, 12º, 11º. Para mim é isso. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu queria ouvir também o Massini sobre a questão do São Paulo. Mas a gente vai para o intervalo e vai ficar aberto aqui no YouTube. Então a gente vai continuar falando aqui com vocês. Mandem as suas mensagens aqui pra gente. Tem coisa mais chata do que assistir seu filme favorito e a internet. Galerinha do Mercado da Bola, esse foi mais um vídeo com muitas informações, conteúdos e debates. Siga nossas redes sociais, o nosso canal no TikTok e no Instagram e no YouTube para mais informações. Obrigado pela sua atenção. Não esquece de deixar o like, compartilhe com seus amigos. Tchau, tchau.